Grupo Diários Associados foi idealizado por Assis Chateaubriand em 1929, há mais de 87 anos. Atualmente é formado por 50 veículos de comunicação, divididos em 15 jornais, 8 emissoras de televisão, uma revista, 12 rádios, 9 portais, 5 sites, a Fundação Assis Chateaubriand e outras empresas. Os Diários Associados são o terceiro maior grupo de empresas de mídia do Brasil. O Gestão e Profissão está no ar e nesta edição vai conversar com o diretor executivo do Diários Associados. Olá, seja bem-vindo ao Gestão e Profissão. E hoje nós recebemos Geraldo Teixeira da Costa Neto, Zeca Teixeira. Muito obrigada pela presença aqui no programa, Zeca. Obrigado pelo convite, Ana. Não sei se eu sou merecedor de estar aqui, mas vamos fazer o possível para fazer um programa agradável. Zeca, nós vamos abordar hoje a gestão dos diários associados do grupo. Eu queria que você contasse inicialmente um pouco da trajetória da família Teixeira da Costa dentro desse grupo. A nossa gestão é uma gestão muito atípica, viu, Ana? E para o telespectador entender direitinho como é que funciona o nosso grupo, eu preciso voltar um pouquinho no tempo. O Assis Chateaubriand, em vida, criou esse império de comunicação. Foi ele quem trouxe a televisão para o Brasil. Inclusive, quando foi inaugurar a televisão aqui no Brasil, não tinha televisor. O Diário Associado teve que importar a televisão para colocar para estrear a televisão no Brasil. Ou seja, foi uma era de descoberta para desbravar a comunicação aqui. Mas ele, em vida, não quis doar as empresas para os filhos dele. Ele resolveu criar um condomínio na qual ele doaria as ações das empresas para esse condomínio. Ele escolheria as primeiras 22 pessoas dentro do grupo, ou seja, funcionários foram escolhidos para ser donos da empresa. E quando essa pessoa morrer, essas ações voltavam para o grupo e o grupo escolheria o sucessor dessa pessoa. Nesse cenário, o meu avô foi escolhido por Minas Gerais. O estado de Minas já se destacava pela sua capacidade de editorial, pela sua inovação, tinha um jornalismo diferenciado aqui em Belo Horizonte, que tinha mais de 10 jornais na época, e o estado de Minas começou a destacar pela sua linha editorial. Então, Assis Chateaubriand comprou o estado de Minas e colocou meu avô como o acionista do condomínio, representando o grupo de Minas Gerais. E o meu pai começou a trabalhar como engenheiro. Formou, começou a trabalhar na empresa. O tempo foi passando, o Assis Chateaubriand morreu, o meu avô morreu. Sofremos um duro golpe durante a ditadura, onde as nossas... Para que você tenha uma ideia, o Diário Associado tinha uma televisão em cada capital do país. O governo Figueiredo, num ato autoritário, cassou as nossas licenças, deixando só 5 televisões para o grupo inteiro, e passou as nossas concessões para a Globo e outros grupos de comunicação. Aí, evidentemente, que nós perdemos o espaço que a gente tinha. Pois bem, continuando a história que é complicada. Meu tio Camilo começou a trabalhar no Diário Associado e também fez carreira. Depois da morte do meu avô, ele foi eleito por méritos para ocupar uma vaga no condomínio. E aí, nisso, meu pai, buscando espaço no grupo, começou a trabalhar como engenheiro. O meu pai, que se chama Álvaro Augusto Teixeira da Costa, que hoje é presidente do grupo Diário Associados, ele trouxe a rotativa colorida para o estado de Minas, ele informatizou a redação e o comercial do jornal, ele trouxe a consultoria de Navarra para fazer a gestão editorial dentro do estado de Minas. Enfim, visionário e... ele teve uma carreira e uma dedicação absurda, que depois de 25 anos após a morte do pai dele, ele também foi eleito ele foi eleito primeiro para o condomínio. Aí ele foi diretor executivo do estado de Minas e alguns anos depois ele virou presidente do grupo. Eu, quando comecei minha carreira, Ana, eu te dizia antes de entrar no ar, pai, eu estou com 19 anos, eu preciso de um emprego, será que o estado de Minas não consegue? Eu comecei a fazer engenharia. Há 26 anos. A engenharia eu comecei antes, né? Quando eu entrei no grupo há 26 anos, perfeito. Você ainda era estudante? Era estudante de engenharia. Falei, pai, você tá trazendo informática aí para o jornal, deixa eu ter interesse de aprender informática. Ele parou, olhou para mim e falou assim, você tem certeza, meu filho, que você quer trabalhar em jornal? Eu não entendi muito bem aquele recado dele, mas hoje eu entendo perfeitamente. Por quê? Porque é uma carreira difícil, uma carreira de dedicação, que você Mas não é assim toda a carreira?
Mas a comunicação eu acho que é diferente. É um desafio maior. É um desafio maior, a responsabilidade é grande, você tem pressão de tudo quanto é lado, você tem que encher um jornal todos os dias e nem sempre agrada todo mundo. É política, econômica. Econômico, até presidente de time tira a gente do sério, imagina o governador, político, empresário. Mas é uma carreira espetacular. Mas conta um pouquinho sobre essa chegada sua, então. Pois bem, Ana. Então eu cheguei, comecei a trabalhar na informática e o jornal tinha um time de técnicos altamente capacitados, a turma oriunda da UFMG, técnicos de altíssima qualidade, e eu falei, gente, para eu me tornar alguém aqui dentro, eu vou ter que fazer mais do que o meu avô fez e mais do que o meu pai fez, porque eu queria ter uma dedicação igual os dois tiveram, né? Então eu comecei a ver as oportunidades, você tem que começar a enxergar as oportunidades. Quando começou a aparecer a internet, 95, 96, eu falei, tá aí um lugar que eu vou apostar minha carreira. Ótimo. Isso aí vai ser novo, isso vai revolucionar a carreira. E eu quero me tornar um profissional que tem um perfil específico para a internet. Você fazia engenharia? Engenharia, trabalhando com informática no estado de Minas. Sim. Meu cargo original é auxiliar de suporte operacional. Ótimo. Ou seja, auxiliava a pessoa que consertava o computador. Só um adendo, você acha importante ter passado por... Ai, Ana, foi fundamental. Para você ter uma carreira, se você tiver uma oportunidade de conhecer a empresa no chão de fábrica de todas as áreas, aquilo te dá uma base, um conhecimento Sim. que não tem preço. Sim. Então, você que está começando a carreira, que tem a chance, mesmo que você não consiga ascender de uma maneira imediata, que você fique andando meio que de lado, faça isso. Conheça a empresa, conheça o setor. Isso vai te ajudar muito pela frente. Sim. E quando apareceu a internet, eu falei, opa, vou me especializar em internet. A primeira coisa que eu fiz, acabando em engenharia, eu começo jornalismo. Porque na época a internet era uma mistura de conteúdo com tecnologia, porque a tecnologia ainda não é hoje como você pega um telefone celular, abre e já está conectado à internet. Sim. Era uma coisa complexa, tinha que conectar por telefone, o browser era um browser comprado, tinha que instalar, põe um CD. Então a internet era uma coisa complicada. E aí eu enfiei a cabeça e comecei. Você já tinha essa visão que a internet ia caminhar por esse caminho? Não tinha dúvida. Sim. O primeiro site do Estado de Minas que a gente fez, o Estado de Minas foi o segundo grupo de comunicação do país a fazer um site na internet. O primeiro foi o Jornal do Brasil. E o Estado de Minas foi o primeiro grupo de comunicação do país a ter um provedor de acesso. E desde então a gente sempre foi inovador com essa coisa de comunicação na internet. A primeira entrevista de vídeo na internet foi o Estado de Minas que fez, o governador Eduardo Azeredo em 98. O primeiro streaming de áudio, eu comprei uma máquina para fazer streaming, a pessoa falou assim, Zé, que você é doido, a internet é 33K, é modem, não vai passar áudio. Eu falei, não interessa, eu quero ser o primeiro, quero ter esse DNA de inovação dos Diários Associados, eu quero seguir esse... E aí comecei a trabalhar na parte de internet. Você fez engenharia, jornalismo, já estava na área de informática do Estado de Minas, Isso. Mergulhou, acreditou na internet, Isso. né? E, por favor, continue. Aí, nessa época, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, os jornais começaram a investir em gestão. A gestão em jornal sempre foi uma coisa assim, relegada ao segundo plano. Começou a achar que é importante... É importante. Saber dos números. Fazer gestão de pessoa, processo, modernizar, enfim, uma maneira mais abrangente possível de gestão. E eu comecei, em paralelo à minha carreira de internet, a investir em gestão. Uhum. A primeira coisa que a gente fez foi procurar a Fundação Dom Cabral, aqui em Belo Horizonte mesmo. Eles têm um programa espetacular que chama PAEX. Eles te dão ferramentas para você aumentar a gestão da empresa. Sendo através de consultoria, através de treinamento, através de, enfim, de uma série de metodologias, eu enfiei a cabeça naquilo. E ali você começa a ter contatos com outros setores, que é magnífico isso, né, Ana? Casos, né? Você vê casos quando você extrai, os problemas são os mesmos, mesmo que em setores diferentes. Você começa a ver as soluções de outros setores. Setor por exemplo, eu fiquei muito impressionado com a gestão da Gerdau. A Gerdau
deu grandes gestores e que depois acabaram virando professores de gestão. Você consegue elencar alguns pontos que foram fundamentais nessa imersão no âmbito da gestão? Planejamento estratégico é a primeira coisa que você toma. Tem que ter planejamento estratégico, tem que ter um norte, você tem que desmembrar esse planejamento estratégico em ações, esse plano de ação tem que ser revisitado constantemente, e isso não pode ser imposto para o seu time, você tem que fazer com que esse planejamento estratégico seja um sonho coletivo, seja um norte que todo mundo tem desejo de conquistar. E você trabalha com pessoas, e com departamentos, e com estratégia. Isso é muito fascinante, você desmembrar isso em metas. Numa reunião de acompanhamento de metas, você vê o que atingiu, o que não atingiu, como é que você faz para consertar essas metas e como é que você faz para que mês que vem você atinja as metas. Então, esse caminho de planejamento estratégico até estratificar nas metas, eu acho que é uma coisa fascinante e que eu curti muito aprender quando eu aprendi. E que nós tivemos muitos frutos quando a gente implementou a fundo nas nossas empresas. E aí você, então, levou isso para o Estado de Minas? Aí nós levamos para o Estado de Minas, eu comecei paralelo, foi muito paralelo mesmo, metade do meu dia era focado na internet, metade na gestão. E aí, como eu vi que aquilo estava ajudando a empresa, eu postei naquilo, cavei um lugarzinho, e acabei virando gerente, depois superintendente de gestão e internet, que eram duas coisas novas, né? E aquilo ali, os resultados financeiros da empresa aparecem, a satisfação dos funcionários, o clima da organização, você mexe na empresa inteira. Foi nessa época que você idealizou o portal UAI? Foi. O UAI Fala pra gente um pouquinho sobre esse start, como que ele veio. Quem me deu a dica para fazer o UAI foi o Marcelo Balona, um profissional de extrema competência, que ele lançou o site Submarino. Ele foi para São Paulo, lançou o Submarino e virou uma celebridade da internet, naquela época da internet, nos anos 2000, que tinha celebridades na internet. E o Marcelo me deu um toque, falou assim: Zé, olha, eu acho que em Minas Gerais esse negócio de portal pode ser que seja uma boa. Eu falei, poxa, você tem razão, Marcelo. Troquei umas ideias com ele, tive a sacada de usar o nome UAI em contraponto ao UOL, e acabou que ficou o nome UAI UOL, pegou esse nome, e nós temos um projeto de desenvolver um portal. E esse portal foi bacana porque no meio do caminho nós encontramos muitas empresas hoje que viraram gigantes da internet. Quero aproveitar ainda que a gente está falando sobre internet, quero sua visão como gestor da convergência de mídias, né? Dessa internet que você acompanha desde a chegada ao nosso país, hoje na realidade das redações, né? Um paralelo entre... Aí a gente pode trazer a sua visão de diretor executivo de um grupo que tem revistas, rádio, impressos, televisão, né? Como que essa convergência está sendo assimilada pelo Estado de Minas? A gente teve dois desafios com a chegada da internet. O primeiro é esse que você falou, que é como produzir conteúdo nesse cenário. Sim. E o segundo é como é que nós vamos como é que vai ter o dinheiro na internet que vai pagar a festa, que vai pagar esse jornalismo que a gente está acostumado. Então, vamos começar pelo jornalismo da produção de conteúdo. No começo foi muito empírico. A gente fazia matérias multimídias, com entrevistas com áudio, filmava com vídeo, e se você via que tinha resultado, qualquer coisa bem elaborada, tinha resultado e uma das vantagens da internet é que você consegue auferir o resultado quase que em tempo real. Aliás, quase em tempo real não, em tempo real. E a gente começou a fazer uns experimentos bacanas mas a gente começou a perceber que a agilidade para você publicar a informação é tão importante quanto a qualidade do texto. E a gente começou a equilibrar. Não adianta ter uma redação muito ágil, sendo que a qualidade não é a que você espera de encontrar num portal, de uma marca de credibilidade. E a coisa foi sofisticando. Quer dizer, hoje, Ana, você tem programas
que te dão opções, você faz 3 manchetes para a mesma matéria. Esse programa dispara, em 5 minutos ela fala, essa manchete vende mais do que as outras duas. Ela mesma apaga as outras 2 manchetes e essa manchete vira manchete do portal. E aí conta também como é que o Google classifica o seu texto. Quais são as palavras-chave, quantas vezes essa palavra está repetindo no texto, quantos links tem essa matéria. Então você começa a ter uma receita de bolo para a sua produção de texto ficar de acordo com o que a internet te exige para você ser achado nesse mundo de internet. Então, desde esse começo até hoje, todos os dias é um descobrimento, você não pode parar, tem novidades, e aí agora é a rede social. Antigamente você tinha que preparar o seu site para o buscador para ele te achar, agora você tem que ser compartilhado, e aí é uma outra história. Pois é, eu queria te perguntar isso. Você tem uma paixão, né, pela área da internet, mas você é o diretor executivo de um grupo com muitos, né? Tanto impresso, rádio, TV, jornal, revista. Como que esse grupo está se preparando? Vamos começar pelo impresso, né? Para avançar nesse período em que a gente vê, por exemplo, o New York Times, os impressos do New York Times caíram, reduziram em 50% a tiragem. Isso. Eu quero que você faça para a gente, como gestor, uma análise desse impresso hoje no país. A situação dos jornais é completamente diferente das televisões. Vamos falar dos dois, rapidinho. O que os jornais estão fazendo para sobreviver? Você precisa de ter uma receita equilibrada, onde 1/3 dessa receita vem da publicidade convencional, 1/3 da venda de conteúdo, seja através de assinatura, até o jornal em banca e assinatura digital principalmente, como você citou, o New York Times, que foi pioneiro nessa questão de vender assinatura digital. E 1/3 da receita vindo da internet, mas da seguinte maneira: os jornais estão criando uma agência digital dentro da casa delas, que vende uma série de soluções digitais, não necessariamente vender mídia nos seus títulos. Pode até vender mídia nos seus títulos, mas ele presta uma série de serviços digitais. Você oferece a ele o que ele está desejando no momento. Porque antigamente, por exemplo, só para o telespectador. Tem vários exemplos. Vou citar algumas coisas técnicas, mas vou tentar explicar. Vamos supor, a gente vende o que a gente chama SEO, Search Engine Optimization. O que é? Quando você busca um site, pizza Belo Horizonte, aparece uma opção de resultados no Google. Mas os 3 primeiros ali tem mais chance de ser clicado. Por que aqueles 3 são os primeiros? Porque existe uma inteligência enorme, uma série de requerimentos para que esses sites sejam ranqueados organicamente pelo Google para aparecer ali. Então a gente dá consultoria para que essas pessoas elevem sua posição de ranking organicamente. A gente faz o que a gente chama de landing page. Como hoje, aliás, no Brasil, a primeira vez que o acesso à internet no telefone supera o desktop. Hoje é 52% de telefone. Então, quer dizer, a internet está mudando para o telefone. Como é que você otimiza o seu site do computador para o telefone? Para o telefone. Então, é um serviço que uma agência digital pode oferecer. E assim por diante. E isso é legal por quê? Porque você começa o relacionamento com o seu cliente oferecendo aquilo que tem de mais moderno. Então, Ana, um negócio tão tradicional como o jornal, que é feito da mesma maneira, teoricamente, há 100 anos, as empresas que estão sobrevivendo nesse meio estão se adaptando. Essa é uma maneira de trazer receita para equilibrar a conta de pagar e financiar um jornalismo de confiança, de credibilidade, atuante. E o impresso, Zeca? O impresso, Ana, quando os tablets vieram, eu achei que o tablet fosse comer mais rápido esse mercado de jornal, porque ele tem um formato agradável, ele tem a paginação no jornal. Eu achei que o tablet fosse avançar. Vou substituir um pouco, ele substituiu muito menos do que eu imaginava. Muito menos. Até em função da própria modernização dos telefones. Você vê que os telefones de última geração estão um pouquinho maiores, até competindo com os tablets. Então, eu acho que a briga está indo para o telefone. Eu acho, Ana, que por um bom tempo, ainda o jornal impresso ele vai
ele vai existir. Tem muita gente que não perde o hábito. É claro que essa geração nova, daqui a 20 anos, vai mudar, é claro, mas assim, para os próximos 10 anos, eu não vejo o jornal deixando de fazer papel para fazer. O que importa para a gente hoje, e os institutos que verificam as tiragens e circulação dos jornais, estão fazendo uma combinação entre o jornal impresso, entre a internet, entre a versão do telefone celular. E essa audiência somada é que vai importar para os grupos de comunicação. Pode ser que a tiragem do papel ela diminua, mas a tiragem global dos jornais ela tem crescido. Sim. E a tendência é de crescimento. À medida que você vai universalizando o acesso à internet, o acesso à tecnologia, a informação de credibilidade, porque você veja bem, as redes sociais, é bacana, você conversa com seus amigos, mas aquele ali é uma maçaroca de conteúdo, né? Tem conteúdo. Às vezes minha mãe chega, meu filho, isso aqui é verdade. Eu falei, mãe, olha embaixo. Qual que é a fonte? Qual que é a fonte? Quem não é jornalista tem essa dificuldade de entender. E a rede social atrapalha muito. Tem as vantagens, mas ela atrapalha muito. Então, acho que a fazer conteúdo com uma marca de credibilidade vai te dar a oportunidade de fazer jornal impresso, mas no meio digital. É claro que essa crise, Ana, ela acelera algumas coisas, né? Em que sentido? Essa crise, por exemplo... Como que o jornal está lidando com essa crise? No nosso caso, né? Quer dizer... Como que o grupo, né? Não, qualquer jornal do Brasil amanheceu do ano passado para cá pagando o dobro de energia elétrica, pagando o dobro do papel. Sim. O papel é todo dolarizado. Mesmo o papel que você compra no Brasil, o preço é em dólar. O dólar saiu de R$ 2,20 para R$ 4,00. E cobrando o mesmo valor. E cobrando o mesmo valor. Você não consegue repassar esse valor para o seu leitor. Então, a crise que aperta a população de todas as maneiras, no jornal atingiu dessa maneira. Então, a gente tem que adequar, como toda empresa que está nesse cenário, tem que se espremer um pouquinho mais daqui, mais dali, para conseguir levar o dia a dia. Eu quero que você me fale, você fez uma especialização em gestão na França. Né? Quero que você fale. Não, com essa parceria que eu tive Fundação Dom com Cabral. a Fundação Dom Cabral, eu ficava ávido ali, e agora, eu estou pronto para fazer o quê? Quando eles me depararam com um programa no INSEAD, que é uma faculdade de negócio conhecida na França, eu falei, opa, isso aqui parece uma coisa bacana. E realmente é uma coisa espetacular. Por quê? Você é colocado numa sala com executivos de altíssimo padrão de todos os segmentos na mesma sala. Eu tive na minha sala pessoas, presidente da Microsoft, da Brastemp. Talvez esse seja o maior ganho. Ser sentado do lado de uma pessoa. E eu fiz com uma geração bacana de gestores de Belo Horizonte também. Fiz com o Henrique Salvador, do Hospital Mater Dei, com a turma do Posto Ali. Mas o que eu achei legal também, que os professores, eles têm um know-how de te exigir que você pense, que você olhe o problema de uma outra maneira, olhe outras soluções, te dê conceitos modernos. Então, para mim, foi uma experiência assim, foi a melhor experiência profissional disparado da minha carreira, foi fazer esse curso fora. Eu queria aproveitar que você está falando de gestão, você se especializou fora, você fala 4 idiomas, você fez jornalismo, você fez engenharia, né? E você hoje é o diretor executivo de um grupo de comunicação. Qual é o perfil do profissional hoje para trabalhar na sua equipe? Quando eu assumi o cargo de diretor executivo, eu falei, como é que eu não vou montar a minha equipe? Eu peguei metade das pessoas que fizeram carreira no jornal, conhecimento interno cultura, como que pessoas que têm potencial. Peguei essas pessoas, trouxe para gerir a empresa comigo. E peguei a outra metade, profissionais de fora. Mas trouxe profissionais que estavam assim, em setores com muita mudança. Então trouxe gente da Ambev, que estava naquele crescimento grande de conhecimento de mercado. Trouxe gente da Oi, que tinha acabado de passar por processo de expansão da rede no Brasil. Trouxe gente do próprio Terra, portal Terra, de internet. Trouxe gente da Fundação Dom Cabral, a diretora financeira veio da Fundação Dom Cabral. Então eu peguei gente com perfil, com segmentos
diferentes do meu e mesclei com gente da casa. Mas o que é mais importante, Ana, que você quer destacar, como é que é o perfil dessa pessoa, Características, ser inquieta, tem que ser inquieta, tem que enxergar a oportunidade, não pode aceitar não como resposta definitiva, tem que chegar o problema além daquele ponto. Trabalhar em equipe, eu vejo a pressão que essas multinacionais exercem sobre seus funcionários, que chega a sugar ao máximo, e eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter saúde, uma coisa saudável, uma cobrança saudável, um ambiente de trabalho digno, honesto, fraterno, mas que todo mundo entenda a regra do jogo, que saiba para onde é que a empresa está caminhando. Eu queria ouvir você agora a respeito de televisão. O grupo, né, tem a TV Alterosa em Minas Gerais e trabalha com conteúdo local, né? Qual que é a porcentagem desse conteúdo local? Você analisa como suficiente, pode crescer, hiperlocal? Qual que é a sua análise como gestor desse Antes de entrar nesse ponto, a televisão vai passar, assim como o jornal está passando, transformação com a internet. Sim. A televisão daqui uns 5, 6 anos vai passar por uma transformação pela televisão de streaming, pelos Netflix console, da né? vida, Você acha que console. Não Qual que tem, é o caminho na sua visão? Porque essa coisa de você Vamos assistir televisão pela internet, é isso? Você assistir televisão a hora que você quer, o programa que você quer. Sim, é você que seleciona. Essa liberdade que a TV aberta e fechada hoje não te dá, e que a televisão por streaming, on demand, pelo telefone, pelo celular, pela própria televisão, essa fórmula não tem como dar errado. Então, eu acredito que a audiência da televisão aberta e fechada, parte dela migrará para esse tipo de consumo. Da mesma forma que aconteceu com a imprensa. Da mesma forma, ou seja, a televisão aberta, a televisão fechada, nos moldes que a gente conhece hoje, como propaganda que financia a sua produção, vai sofrer uma transformação, vai ter perda de receita, e ela vai ter que enxergar novas maneiras de financiar o produto que ela faz hoje. Sim. Eu acho que isso não tem volta, e a gente está começando a se preparar para isso. Você começou, né, com 19 anos, num grupo de comunicação, hoje você é o diretor executivo do grande grupo, né? Você tem 3 filhos. 3 filhos, Essa empresa, né, que seu avô que era jornalista, seu pai que era engenheiro e logo foi também o diretor, né? É hoje o presidente do grupo, né? Você, né? E seus filhos, você acha que eles vão fazer essa sucessão? Primeiro vou só falar o nome deles, viu, Ana? A mais velha, a Laura, tem 14 anos, joga vôlei, a Maria Clara, 10 anos, toca violino. Que lindo. E o Henrique tem 5 anos, gosta de jogar futebol com o papai dele. Eu vou fazer atleticano, não tem opção lá em casa, né? Tem que ser atleticano. Vou fazer a mesma pergunta que meu pai fez. Você tem certeza, meu filho, que você quer trabalhar com comunicação? Eu vou fazer essa pergunta. Se ele tiver a certeza absoluta, eu vou... Você é feliz hoje? Sou muito feliz. É uma carreira fantástica, que tem desafio diário. Não tem rotina, né, Ana? Na nossa carreira não tem rotina. E para mim é meio caminho andado para a felicidade. Ok, muito obrigada. Obrigado pelo convite, presença. Um abraço a todos e parabéns por esse grupo fenomenal que se chama Ânima de Comunicação. Obrigada. A você que está em casa, muito obrigada pela companhia. O Gestão e Profissão fica por aqui. A gente volta na próxima semana.